Gente, a internet dando. Vamos reconectar com a Ellen para a gente continuar nosso bate-papo. Ficou tudo travado agora. Pronto, Ellen. Estão conseguindo me ver? Agora sim. Eu não A consigo me internet ver. deu um pau aqui. Eu não consigo me ver, mas tudo bem. Mas a gente tá vendo você. Pronto. Bem, agora vamos falar da importância das mulheres negras na literatura. Vamos sim. Vamos. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que nós negros lemos mulheres negras e lemos as pessoas brancas. As pessoas brancas geralmente leem pessoas brancas, né? Pensando no geral. E eu gosto muito também de falar as mulheres negras na margem, né? A literatura escrita por mulheres negras está muito na margem da literatura. Agora, com esse movimento que ocorreu nas redes sociais, né, acabou que trouxe à tona as mulheres negras, né, de certa forma trouxe, mas a gente já vê uma certa caída agora, né, depois que passou e tal. Para mim, eu gosto de pensar a literatura escrita por mulheres negras como uma reflexão da margem. Se a gente for pensar, por exemplo, não está aqui esse livro, mas eu gosto muito de citar ele, inclusive vai ter ele em PDF, tem ele em PDF na internet, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela faz uma reflexão extremamente importante sobre a vivência de uma mulher negra na periferia. Ela é analisada em várias linhas de pesquisa, desde a antropologia, sociologia, literatura. Então, assim, a escrita da mulher negra é extremamente de potência, é uma escrita de potência, porque como nós estamos à margem, eu não gosto de dizer que estamos abaixo, porque falar a pirâmide, né? O homem branco, a mulher branca, o homem negro, depois a mulher negra. Eu não gosto muito de pirâmide, porque, enfim, eu uma vez ouvi uma palestra, a professora falando que foi dizer sobre pirâmide, e aí falaram e sim, as mulheres negras trans, né? Gosto de pensar a partir dessa perspectiva da Patrícia Rucolos, quando ela vai falar das mulheres negras na margem, né? Grupos que estão à margem. E quem é que está no centro, a gente já sabe, né? Então, assim, a escrita de mulheres negras, ela traz uma reflexão sobre essas margens. E como nós, mulheres negras, nos movimentamos dentro dessa margem. Eu acho que é de extremamente importância para a gente pensar a existência desse país, pensar como nós construímos enquanto Brasis, né? Que Brasil é esse que vivenciamos? Que espaços são esses que vivenciamos? Então, assim, por isso que eu comecei a ler Mulheres Negras no mestrado. Por que eu comecei a ler Mulheres Negras no mestrado? Eu queria entender de uma maneira ampla a experiência da mulher negra. Como eu fiz uma dissertação sobre a experiência da mulher negra, na literatura antropológica há uma grande ausência, né, de trabalhos que falam nessa multiplicidade de existências. Né? Existem poucos trabalhos, existem alguns, mas não pensa, não reflete a mulher negra nesse cotidiano, né? Que era o que eu gostaria de pensar. Então, assim, eu comecei a ler Mulheres Negras para poder compreender esse universo. E foi a minha melhor escolha.
Eu acho que foi a minha melhor escolha. Quando eu leio um livro de Carolina Maria de Jesus, que eu vejo a descrição dela, né? Que é um diário, que ela vai contando sobre o cotidiano dela. Eu me encontrei, né, na literatura. Eu acho que a literatura ela é vasta, né? A gente tem várias maneiras e formas de escrever, com gostos distintos, desde a ficção, né? Enfim. Mas eu me encontrei ao ler Mulheres Negras porque eu senti eu senti que as minhas vivências, eu senti que as coisas que eu vivia no mundo me conectava com outras mulheres e me fazia entender quem eu era. Né? Ler Mulher Negra não é uma maneira de, ai, nossa, como fulana sofre mais que eu, fulaninha sofre mais que eu, nossa, não é isso. É pensar a existência daquele sujeito como uma forma de compreender a minha própria existência, como uma forma de um entendimento sobre a minha própria existência. E aí, quando eu comecei a ler Mulheres Negras, contribuiu não só para pensar a minha dissertação de mestrado, mas contribuiu com uma forma como eu observo o mundo, com uma forma com que eu me conecto com esse mundo. E eu não era muito chegada em literatura. Eu confesso que eu não era muito chegada no... Eu sempre li, mas eu não conseguia sentir essa proximidade. Não tocava no meu coração, não me acalentava. Sempre li. Mas não era algo que mexia comigo. Eu lembro que no ensino médio a gente tinha aqueles livros obrigatórios, uma escrita muitas vezes rebuscada demais, e eu falava, o que esse homem quer dizer? O que esse homem está dizendo? Não sabia, né? E isso afasta, porque a gente, no ensino médio, eles só nos apresentam um tipo de literatura, né? E a literatura ela é múltipla, mas nos apresentam um tipo que é, muitas vezes, escrita por homens brancos, né? E aí, quando eu comecei a me encontrar na literatura de mulheres negras, eu falei, gente, como assim? Eu demorei tanto tempo, sabe? Como assim? Inclusive, hoje, como professora, eu passo, né? Eu passo para os meus alunos contos, por exemplo. Eu amo esse livro. Você está focando, meninas? Uma coisa de blogueirinha. Eu amo esse livro, eu amo essa autora, que é Em Submissa a Lágrimas de Mulheres, esse livro, da Conceição Evaristo, que ela tem uma linha que se chama de escrevivência, né? Ela é conhecida como uma escritora que escreve sobre vivências, sobre as vivências das mulheres negras. Quando você se pega num conto desse, você transcende, sabe? Você começa a perceber que você é muito mais do que dizem sobre, né, o que você acreditou ser. Esse livro em especial é um dos meus preferidos, porque a gente não é só dor e sofrimento. Né? A gente não é só dor e sofrimento. Porque muitas vezes nos coloca nesse lugar, nossa, né? População negra só é dois. Não, nós somos muito mais que isso. As nossas vivências, ela é muito mais que isso. Então, assim, para mim, a literatura escrita por mulheres negras é me mover, sabe? É mover meu corpo, é mover minha existência, é me tirar do lugar. Infelizmente, a gente tem uma invisibilidade dessas escritoras, né? A gente tem um contexto brasileiro em que se vende muito livro de 10 dicas para a felicidade, né? Como encontrar o amor autoajuda. Em 11 passos, né? Como encontrar o verdadeiro amor em 11 passos. Esses livros vendem que é uma beleza, vendem que nem água, né? E aí a gente tem, infelizmente, uma narrativa única. A gente tem uma narrativa única sobre esse Brasil. A gente tem uma narrativa única sobre o estado de Alagoas. Por que a gente tem uma narrativa única? Porque muitas vezes, quem é que fala? Quem tem o poder de falar? Quem tem o poder de escrever e quem tem o poder de disseminar essa escrita? Né? Por exemplo, se for pensar aqui em Alagoas, né? Quem são os grandes nomes? Homens, né? São homens brancos, muitas vezes de uma elite econômica altíssima,
E que, por exemplo, se a gente fosse pensar a literatura escrita por mulheres negras, seria uma grande contribuição para uma reflexão sobre a nossa realidade, um entendimento sobre a realidade no qual a gente vive. E que, com certeza, combateria alguns estereótipos, né, que impactam na nossa vida. Então, assim, eu penso que ler mulheres negras é se mover, sabe? Isso não só para outros negros, mas até para a própria população branca, né? Olhar além, né? Além do seu nicho, né? Além do seu meio. E perceber, porque a galera tem muita gente muito alienada, sabe? Que ainda diz na minha cara que não existe. Ah, mulher, o que existe é a mulher. Esse negócio de diferenciação entre mulher negra e mulher branca é coisa da tua cabeça. Tu é meio zoado. Mas o negócio é mulher, todas somos mulheres. E não conseguem perceber as especificidades, né? Não conseguem enxergar. E aí por isso que ou não querem ouvir. Porque também tem isso, né? O lugar de escuta. Muitas vezes não para ouvir o que o outro está falando. Por que não para ouvir, né? Porque muitas vezes não considera que aquele sujeito é dotado de saber. Então, assim, muitas vezes não considera que o livro de uma... Inclusive, a própria Carolina Maria de Jesus, várias vezes duvidaram, né, do que ela escreveu. Duvidaram várias vezes. Ellen, a Milane, que é a minha colega de trabalho lá do Polo, ela também é orientadora, ela estava falando isso. A gente teve reunião hoje da equipe do Polo e ela falou que quando as pessoas viram o tema da live, eles disseram, oxe, por que não falar só da importância da mulher na literatura? Por que tem que falar da pessoa da mulher negra? Aí a Milane, ela é assistente social, entende dos Paranauê, né? Dessa questão das disparidades entre brancos e negros, e entre mulheres e homens. Porque se a gente for olhar na nossa sociedade, primeiro tem a disparidade entre homens e mulheres, o sexismo, sim, né? E depois entre as próprias mulheres, entre as mulheres brancas e as mulheres negras. Mas as pessoas já comeram, engoliram e digeriram a ideia de que o Brasil é um país que não tem racismo. Nós vivemos numa igualdade racial maravilhosa, todo mundo se dá muito bem, todo mundo tem as mesmas oportunidades, e nós que estamos na base, não, que você não gosta de pirâmide, nós que estamos na margem, nós sabemos o quanto é difícil ir para o centro. Sim. O quanto existem forças que empurram a gente cada vez mais para a margem. Então, quando aparece uma negra com mestrado, é um acontecimento, né? Quando um negro consegue se formar na universidade, consegue ocupar um lugar de destaque, é uma sumidade. Quando uma negra, por exemplo, Jaimila, estava vendo na casa do amigo meu um livro da Jaimila, Pequeno Dicionário, alguma coisa assim, não li direito a capa. Eu já me interessei. Manual antirracista. Eu já me interessei de ler o livro. Ele disse, assim que eu terminar, eu lhe empresto. Né? Porque ali são coisas... você vai ver naquele lugar, naquele livro, coisas que você vive cotidianamente e provavelmente, eu não li o livro, provavelmente como você pode... sair da situação de uma forma em que você não se sinta diminuído, nem rebaixado, nem humilhado. Sim. Eu estou pensando em várias coisas com a sua fala e com as questões que a Milane, né, tá pontuando aí no chat, assim. É muito curioso isso. Eu acho que beira ao ridículo, né? Você... É muita audácia do sujeito, né? Você chegar e falar assim, olha, eu vivo determinada experiência. Essa experiência aqui me afeta. Essa experiência aqui me corrói. E a pessoa fala, não, você tá falando aí, não tem nada a ver, não. Imagina, é muita audácia do sujeito. Isso... eu acho isso muito, muito audacioso, sabe? E pensar que é aquela narrativa, né? Somos todos iguais, né? Nós temos, infelizmente, aqui no Brasil,
a gente se construiu através do mito da democracia racial, né? Que foi aquela mistura entre brancos, negros e índios, e de uma forma positiva. Nossa, olha que lindo, somos a mistura do branco, do índio e do negro. Esse mito racial, ele contribuiu até hoje, ele impacta até hoje nesse não avanço dessas discussões. Porque quando a gente vai discutir sobre isso, as pessoas falam, nossa, mas olha que lindo, nós somos a mistura do branco, do índio e do negro. As pessoas não conseguem entender que essa mistura, ela foi através de abuso, né? Através da objetificação dos corpos negros. As pessoas não conseguem entender que quando os portugueses eles vieram para o Brasil e escravizaram corpos negros, eles escravizaram dentro de uma perspectiva de objeto. Né? Nós não viemos na categoria de humanos, nós viemos como objeto da produção, dos meios de produção. Então, assim, eu acho muito audacioso, né, uma pessoa chegar e falar isso. Assim, eu não consigo, hoje em dia, eu confesso que fiquei um pouco arredia. Eu não consigo dar eu não tenho muita paciência mais para esse tipo de diálogo, porque a pessoa não quer ouvir, ela não quer ouvir. Ela acha que a forma como ela vive é hegemônico. Todo mundo vive assim, você que lute. Como eu não vi, por isso que eu gosto muito do conceito de dodoridade. Eu gosto muito desse conceito, eu não separei aqui o livro, mas é da Vilma Piedade, quando ela vai falar que nós estamos conectados muitas vezes pela dor. Então, como eu não vivencio isso, como eu não passei por isso, eu não conheço isso, eu não tive que passar isso agora, isso não é um elemento relevante porque eu não passei por isso. Mas é aí que tá. Quem é a pessoa que tem lugar de escuta? Quem são as pessoas que a gente para ouvir? Quem são? Que corpos são esses que é dotado de saber socialmente? Né? Quem são as pessoas que a gente considera como intelectuais? Inclusive, eu gosto muito teve uma fala do Silvio Almeida, do livro Racismo Estrutural, quando ele fala assim, quando uma pessoa ela se apresenta, no meu caso, né, eu estou lá, nossa, você tem mestrado, as pessoas se assustam, isso é racismo. Se a pessoa se assusta ao saber que eu sou graduada, isso é racismo, porque você não considera que o meu corpo não seja um corpo que ocupe a universidade? Porque o meu corpo não é um corpo que ocupa a universidade. Porque o meu corpo não é dotado de saber. E isso impacta, né? Isso impacta na escuta mesmo. Então, quem é que vai ouvir você? As pessoas não consideram muitas vezes as coisas que eu falo. E aí, às vezes, um sujeito branco ou uma mulher branca, às vezes, fala a mesma coisa que eu e ela é considerada e eu não. Por quê? Por que ela é considerada e eu não? Porque o que ela fala, às vezes, fala a mesma coisa que eu, tem mais relevância do que eu estou falando. Eu acho assim, eu sempre vejo isso como uma grande audácia dessa construção do que é Brasil. Né? Essa construção do que é Brasil a construção dessa ideia de Brasil através desses grupos étnicos é uma mentira. E é impressionante como isso permanece, né? Como isso ainda permanece. Essa ideia de que nós somos lindos, somos todos iguais, porque viemos de abuso, a gente vive de abuso, de exploração de corpos negros. Né? A vida de um homem negro aqui era assim, era uma morte muito rápida, é uma farsa, como o Maísa colocou, é uma farsa. E aí, como eu estou aqui questionando e você não perpassa pela ideia de falar, será que o que ela está falando é verdade? Por quê? Porque você desconsidera esse corpo negro como um corpo do saber. Você desconsidera que o meu corpo não é dotado de uma capacidade intelectual de racionalizar sobre o mundo, sobre as coisas. Porque entra naquela ideia da branquitude, né? Quem são as pessoas que podem falar? Quem são as pessoas que podem escrever? Quem são as pessoas que vendem livros à torta e à direita nesse país? Enfim, se deixar eu falo. Mas é bom, mulher, sinceramente, eu gosto desse tipo de discussão, eu amo esse tipo de discussão. Por isso, assim, quando eu estava montando as lives para o mês de setembro, o Wellington me deu a indicação de você. Disse, olha, Sivaldo, o Ellen é mestra
em antropologia, tem umas falas muito boas que vão ajudar a gente na construção de saberes importantes, e eu estou bebendo da fonte, viu? Porque eu estou aqui maravilhado. Eu lhe conheço de longas datas, mas a gente nunca bateu esse papo, né? Esse tipo de conversa. O Aelso também está aí, né? Todo ciumento, dizendo só o Wellington não. Tá certo. A, Beijo. a, tu- a sua experiência de descoberta das letras pretas, eu tenho uma conhecida aqui em Maceió chamada Arísia Barros, e a Arísia Barros, ela trabalha muito essa questão da, do pertencimento, da identidade negra, das letras pretas. Então, Sim. como foi o que trouxe para você de positivo, de construtivo, o que ajudou a desconstruir na sua vida, porque a descoberta também ajuda na desconstrução, né? O que Sim. as letras pretas trouxe de importante para você? Sim. Inclusive, eu cito um artigo da Arísia Barros, né, ela que é socióloga, ela faz uma reflexão bem interessante sobre a ausência de debates relacionados ao quilombo, e a importância do quilombo, quem são os nossos heróis, né? Eu gostei muito do artigo dela, inclusive cito ela na minha dissertação. Cara, assim, eu sou viciada atualmente em ler mulheres negras, né? Eu faço assim, eu leio 7, 8, 9, 10 livros escritos por mulheres negras e leio umas 2 mulheres brancas, um homem negro, um homem branco, e depois volto de novo a ler 10 mulheres negras, 12 mulheres negras. Vou fazendo esse revezamento, porque eu acho que é restituição histórica. E como eu falei, eu acho que, inclusive, teve um livro que eu li, No Caminho de Casa, que ela falava sobre isso, porque perguntavam a ela, né, por que você estuda literatura escrita por mulheres negras? Ela falava, porque toca no meu coração, toca na minha alma, toca na minha existência. Então, eu acho que é por isso que eu leio Mulheres Negras, sabe? Me tira desse lugar, me tira do lugar que muitas vezes me colocaram e que tentam me colocar o tempo todo. Até hoje tentam me colocar em lugares estereotipados, né? Já disseram, inclusive, o fato de eu ter feito ou de eu estar fazendo mestrado era uma forma de querer me embranquecer. Eu estava querendo ficar branca por estar fazendo mestrado. Então, você imagine as barbaridades que eu passei, que eu tive que ouvir e ainda escuto. Então, ler Mulheres Negras é conectar com o meu eu, conectar com a minha existência, e é fazer com que eu vá me limpando dessas ideias que vão colocando sobre mim. Porque a partir do momento em que eu me conecto com outras mulheres, eu percebo que eu estou conectada com outras formas de existir no mundo. Eu estou conectada com outros saberes, sabe? E buscando me descolonizar, que eu acho que é extremamente importante, porque como como essas imagens, né, as leituras, a música, ela chega para a gente de uma maneira desproporcional, muitas vezes o branco, o conhecimento do branco chega de uma maneira muito maior na nossa vida, a gente fica achando que aquilo ali é o único certo e verdadeiro, e não. Não significa que a música, o livro escrito por uma pessoa branca ou uma mulher branca não seja menor ou melhor. Não é isso. Mas são saberes, são conhecimentos, né? Não é que a literatura escrita por Clarice Lispector é menor do que a escrita por Conceição Evaristo. Não é isso. Não é essa a questão. São escritas. Né? E por que não conhecer essa multiplicidade de escritas? Né? Por que não conhecer essa diversidade? Seja no cinema, seja na música, porque só nos dão como maneira, de forma homogênea e hegemônica, apenas a literatura escrita por mulheres negras na escola? Por que não nos dão Djamila Ribeiro na escola? Por que não nos dão Conceição Evaristo na escola? Por que só nos dão homens brancos? Né? Por que não nos dão? Porque quando a gente assiste televisão, não nos dão uma multiplicidade de corpos? Então, isso, para mim, que eu acho que é importante, é me descolonizar, é perceber que em algum lugar eu me conecto com outras, né? Eu ter novas referências para pensar quem eu sou, para pensar a minha existência, para pensar... Nós somos múltiplos, sabe? Então, nós somos múltiplos. Por que eu só vou ler homem branco? Por
que eu só vou ler mulher branca? Por que eu não posso também ler mulheres negras? Né? Por que eu não posso ler... eu gosto muito também de literatura nigeriana, né? Eu amo literatura escrita por mulheres nigerianas. Por que eu não posso ler escritoras do continente africano, do continente asiático, da América Latina? Sabe? É pensar que eu estou conectada com essa multiplicidade, mas muitas vezes só nos coloca um tipo, sabe? Então, assim, ler mulheres negras para mim é me movimentar, é tocar no meu coração, é me conectar, é fazer com que eu perceba quem eu sou. Eu também é terapêutico, né? Porque você viaja, tipo, eu até trouxe esse aqui também, Cidadã de Segunda Classe, que é uma escritora nigeriana que inspirou a Chimamanda, que é uma outra escritora que eu amo muito, que é também nigeriana. Eu até trouxe outro livro assim delas. E aí, quando você começa a ler e você começa a se envolver num personagem, porque o personagem toca teu coração, o personagem toca a tua existência, para mim isso é transcender, sabe? Para mim isso é aliviar a vida, é viajar, é saber que eu posso ser muito mais do que as pessoas dizem que eu sou. Não me deixar, esses livros não me deixam dentro de uma caixa, sabe? Eu não consigo ficar dentro de uma caixa quando eu leio outras mulheres negras, porque eu percebo que eu sou múltipla, né? Que nós somos múltiplas e que eu tenho várias camadas, né? Hoje eu estou numa camada X, mas daqui a 2 anos eu posso ter colocado uma outra camada em mim. Então, assim, eu acho que ampliar a minha existência, a minha percepção sobre a minha existência. Ler Enfim, mulheres negras te ajuda a se empretecer, né? Porque às sim, vezes o pessoal usa muito a palavra esclarecer. Eu vou ler para me esclarecer. Quando eu leio mulheres negras, eu leio para me empretecer, né? sim, Para me enegrecer, para enraizar aquilo que eu sou de verdade dentro de mim. Ellen, sim. a gente já tá no finalzinho já, uma pena. Por mim, eu conversava com você a noite inteira. Mas aí a gente tem outras oportunidades. é, Dentro desse projeto de lives, a gente pode vir com outro tema ligado a esse mesmo tema, logicamente, que a gente precisa, nós negros precisamos debater bastante isso, porque a gente sofre isso na pele todos os dias. É importantíssimo. A gente ficou calado muito tempo nas senzalas do nosso esquecimento, da nossa invisibilidade social. E como hoje nós estamos num topo de pirâmide, eu posso dizer assim, não é? Porque nós viemos de famílias pobres, periféricas, e hoje é, nós temos estudo, isso nos torna pessoas muito mais empretecidas daquilo que nós queremos para a nossa sociedade, nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. Então, esse Sim. tipo de discussão ajuda a trazer uma. Olha, a Bilane falou, por mim seria um mês todo só de feminismo e outro só sobre racismo. Tudo bem, Eu tô Milane. A achando gente vai fantástica. fazer. A A Milane Milane é é assistente social, minha filha. Assistente social adora, né? Esse tipo de discussão. Então, Ellen, eu queria que você falasse suas palavras finais e, de antemão já dizer para você que é sempre um prazer encontrar com você. Nunca mais a gente sentou, né? Nunca mais a gente pulou um carnaval, que a gente adora, mas que para mim foi um prazer receber você nesse espaço. Para quem estava presente esse tempo todo, mesmo com a interrupção, voltou. Foi um momento especial. Vai ficar lá no IGTV para a gente poder ver várias vezes, né? Geralmente eu publico lá no meu canal também no YouTube para que fique gravado esse momento. Então, o convite. Eu não sou muito, ultimamente eu não sou muito de falar, assim, apesar de eu falar muito, né? Mas ultimamente eu
gostou muito de falar, e falar sobre isso, para mim, está sendo um grande prazer, porque na medida que você vai falando, você vai tendo um entendimento sobre você e tudo mais, e falar sobre isso, para mim, me move o meu corpo. Assim, falar sobre literatura escrita por mulheres negras me move, e eu espero que mova outras mulheres, né? Eu acho que, enfim, quanto mais outros sujeitos falarem sobre ler mulheres negras, para mim vai ser tô no caminho certo, sabe? Se eu conseguir propagar e fazer com que outros sujeitos leiam mulheres negras, eu acho que esse é o caminho, porque assim como contribui para mim, eu espero que contribua para outras, sabe? Para outras mulheres negras, para outros sujeitos, né? Não só apenas mulheres negras, mas para outros sujeitos, que comecem a tomar como inspiração, né? Essas histórias que fazem com que a gente viaje. Enfim, então eu agradeço muito o convite, muito mesmo. É sempre bom falar sobre isso. E espero ver vocês no carnaval. Você, o Aécio, o Wellington, todo mundo. Adoro carnaval. Até hoje não desisti da vontade de rebolar minha bunda. Então, assim, a gente. Mas, enfim, é isso. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi muito bom. Beleza, então. Boa noite para todo mundo que estava presente com a gente até esse momento. Lembrando que o nosso Polo Farol, mudou de endereço. Nós estamos agora na Tomás Espíndola, com cursos de graduação, pós-graduação e cursos tecnológicos com precinhos super acessíveis. A melhor EAD do Brasil, na Uninter. Certo, gente? Um abraço todo especial, fique com Deus e até a próxima quinta com a Milane Oliveira. Tchau, tchau.